paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Antônio. Tenho 78 anos e moro aqui em Belo Horizonte desde que me casei. Trabalhei a vida toda como contador. Sempre fui conhecido pelos vizinhos como um homem tranquilo, daqueles que saem cedo para o trabalho e voltam no final da tarde carregando a pasta de documentos debaixo do braço. Talvez vocês pensem que sou apenas mais um aposentado que vai à padaria comprar pão pela manhã. Mas a história que vou contar para vocês hoje mostra como Deus pode usar até mesmo as situações mais dolorosas para nos ensinar sobre fé verdadeira. Sei que muitos de vocês que estão me ouvindo também passaram por momentos difíceis na família, momentos em que descobrimos que as pessoas que mais amamos não são exatamente quem pensávamos que eram. É uma dor que corta fundo, que mexe com nossa fé e nos faz questionar muita coisa. Por isso resolvi compartilhar com vocês o que vivi, porque sei que minha experiência pode ajudar alguém que está passando por algo parecido. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Quando olho para trás, para o ano de 1989, quando eu tinha 42 anos, lembro que nossa família parecia ser o exemplo perfeito do que uma família cristã deveria ser. Eu estava casado há 14 anos com Maria Lúcia, uma mulher que toda a igreja admirava. Ela tinha 38 anos na época e era vista como um modelo de esposa cristã. Sempre bem vestida, com aquela postura elegante que chamava a atenção onde quer que chegasse, cabelos sempre arrumados e um sorriso doce que conquistava a todos. Maria Lúcia era uma das líderes mais ativas da nossa igreja. Organizava as campanhas de arrecadação para famílias carentes, coordenava o Ministério das Mulheres e sempre estava disponível para aconselhar as irmãs mais jovens. Quando havia alguma necessidade na congregação, era ela quem tomava a frente. Lembro que na época estava organizando uma grande campanha para arrecadar cestas básicas para o Natal, e as pessoas comentavam como ela tinha um coração generoso e um dom especial para liderar. Nossos filhos também eram motivo de orgulho para qualquer pai. Samuel tinha 18 anos e era um rapaz inteligente, sempre com a Bíblia debaixo do braço, participando ativamente dos grupos de jovens. Ele sonhava em estudar teologia e se tornar pastor, o que enchia meu coração de alegria. Raquel, nossa caçula, tinha 15 anos e era uma menina doce, sempre ajudando a mãe nas atividades da igreja. Ela cantava no coral dos jovens e tinha uma voz linda que emocionava toda a congregação nos cultos de domingo. Eu trabalhava como contador em um escritório no centro da cidade. Saía de casa toda manhã às 7 horas, pegava o ônibus na Avenida do Contorno e só voltava no final da tarde. Era um trabalho que me dava estabilidade financeira suficiente para sustentar a família com dignidade, e eu me sentia abençoado por isso. Naquela época, o Brasil vivia um momento complicado economicamente, com toda aquela confusão da inflação e dos planos econômicos, mas nossa família conseguia se manter bem. Nas noites de quarta-feira íamos todos juntos para o culto de oração. Nos domingos ocupávamos sempre a mesma fileira no templo, eu e Samuel de um lado, Maria Lúcia e Raquel do outro. As pessoas olhavam para nós e viam uma família unida, feliz, abençoada por Deus. O pastor Elias, que era nosso amigo há muitos anos, sempre usava nossa família como exemplo quando pregava sobre harmonia conjugal e educação cristã dos filhos. Mas eu preciso ser honesto com vocês, irmãos. Mesmo naquela época, quando tudo parecia perfeito por fora, já havia alguns sinais que eu preferia ignorar. Maria Lúcia sempre foi uma mulher muito exigente, especialmente com as crianças. Em casa, ela era bem diferente daquela pessoa doce que todos conheciam na igreja. Com Samuel e Raquel, ela cobrava uma perfeição impossível de alcançar. Qualquer nota abaixo de 9 na escola resultava em sermões longos sobre como eles estavam envergonhando o nome da família e desonrando a Deus. Comigo, ela também tinha uma frieza que eu não conseguia entender completamente. Conversávamos sobre as coisas da casa, sobre as atividades da igreja, sobre os filhos, mas havia uma distância emocional que crescia a cada ano. Quando eu tentava demonstrar carinho, ela sempre arranjava uma desculpa para se afastar. Dizia que estava cansada das atividades da igreja, ou que precisava preparar alguma coisa para o dia seguinte. Também comecei a notar que nossas finanças
Às vezes apresentavam algumas discrepâncias pequenas. Dinheiro que eu tinha certeza de ter deixado na gaveta sumia sem explicação. Quando perguntava, Maria Lúcia sempre tinha uma resposta pronta. Havia comprado algo para a casa, ou contribuído com alguma campanha da igreja, ou ajudado alguma irmã necessitada. Como eu confiava completamente nela, nunca questionei mais profundamente. Ela também começou a passar cada vez mais tempo fora de casa. Sempre dizia que era para reuniões da liderança, visitas a famílias carentes ou encontros do ministério feminino. Voltava tarde, às vezes já passava das 10 da noite, e quando eu perguntava como tinha sido, ela respondia de forma vaga, sem dar detalhes específicos sobre o que havia acontecido. Samuel, que já estava crescido e prestava atenção nas coisas, às vezes comentava comigo que achava estranho algumas atitudes da mãe. Ele dizia que ela estava muito nervosa ultimamente, que explodia por qualquer motivo pequeno e depois ficava horas em silêncio. Mas eu sempre pedia para ele ter paciência, explicando que a mãe estava sobrecarregada com tantas responsabilidades na igreja. O cheiro de café sempre dominava a nossa cozinha pela manhã, misturado com o som do rádio tocando baixinho as músicas do Vencedores por Cristo. Maria Lúcia preparava o café da manhã em silêncio, com movimentos precisos e rápidos. O barulho dos pratos sendo colocados na mesa tinha um ritmo mecânico, como se ela estivesse seguindo uma rotina que não trazia mais alegria. Quando chegava a hora do culto familiar, que fazíamos toda a noite antes de dormir, eu percebia que Maria Lúcia recitava as orações com a mesma voz doce que usava na igreja, mas seus olhos pareciam distantes, como se sua mente estivesse em outro lugar. Samuel e Raquel participavam respeitosamente, mas eu sentia que havia uma tensão no ar que não conseguia identificar. Às vezes, nas madrugadas, eu acordava e percebia que Maria Lúcia não estava na cama. Encontrava ela na sala, sentada na poltrona, olhando para o nada. Quando perguntava se estava tudo bem, ela dizia que não conseguia dormir e estava orando. O som dos carros passando na rua lá fora parecia amplificado no silêncio da casa, e eu voltava para o quarto com uma sensação estranha de que havia algo errado, mas sem conseguir definir exatamente o que. Meus irmãos, eu conto esses detalhes para vocês porque agora, olhando para trás, percebo que Deus estava tentando me mostrar que nem tudo era o que parecia ser. Mas naquela época, eu escolhia acreditar na imagem perfeita que tínhamos construído. Era mais fácil ignorar os sinais do que enfrentar a possibilidade de que nossa família ideal fosse apenas uma fachada. O que descobri sobre minha esposa nos anos seguintes destruiria para sempre a imagem que eu tinha dela e me forçaria a escolher entre o amor e a justiça. Mas isso é uma história que precisa ser contada com cuidado, porque envolve não apenas minha família, mas também outras pessoas que foram profundamente machucadas. Peço desculpas desde já se algumas datas ou detalhes pequenos estiverem confusos na minha memória. Quando ficamos mais velhos, às vezes os anos se misturam um pouco na nossa cabeça. Mas pode ter certeza de que lembro perfeitamente de tudo que realmente importa, de cada momento que marcou minha vida e me ensinou o que significa ter fé verdadeira. Naquela época, o Brasil todo estava comentando sobre a Copa do Mundo que ia acontecer na Itália no ano seguinte. Samuel estava empolgado com a seleção, sempre falando sobre o Romário e o Bebeto. Nas rádios tocava muito aquela música da Xuxa, Lua de Cristal, que Raquel vivia cantarolando pela casa. Era um tempo que parecia normal, mas as coisas em casa começaram a mudar de um jeito que eu não conseguia entender direito. Maria Lúcia passou a sair ainda mais de casa. Antes, suas atividades na igreja tinham horários mais ou menos definidos. Mas agora ela sumia por horas, sem conseguir explicar exatamente onde tinha estado. Quando perguntava, ela ficava irritada e dizia que eu estava sendo desconfiado, que não era papel do marido ficar controlando cada passo da esposa. Falava que estava visitando irmãs carentes, organizando campanhas, participando de reuniões de oração, mas sempre de forma vaga, sem mencionar nomes específicos ou detalhes do que havia acontecido. As contas de casa começaram a atrasar com mais frequência. O carnê da prestação da casa, que sempre foi pago religiosamente no dia 5 de cada mês, passou a ser quitado nos últimos dias de vencimento. Quando questionava sobre isso, Maria Lúcia explodia em irritação. Dizia que eu não sabia o quanto custava manter uma casa, que ela estava fazendo milagres com o dinheiro que eu ganhava e que, em vez de reclamar,
Eu deveria agradecer por ter uma esposa tão organizada. Mas o que mais me incomodava era a mudança no comportamento dela com os filhos. Samuel, que sempre foi um rapaz obediente e respeitoso, começou a questionar algumas coisas que via na igreja. Ele notou que as prestações de contas das campanhas que a mãe liderava não batiam direito. Os valores arrecadados eram sempre redondos demais, e ele achava estranho que nunca sobrava troco, ou que as contas nunca tivessem centavos. Uma noite durante o jantar, Samuel comentou sobre isso de forma inocente. Disse que tinha visto a lista da última campanha para cestas básicas e achou curioso que o total arrecadado fosse exatamente de R$ 1.200, sem nenhum centavo a mais ou a menos. Maria Lúcia ficou com o rosto vermelho de raiva e gritou com ele na mesa. Disse que era uma vergonha um filho questionar a mãe, que ele estava sendo usado pelo diabo para semear discórdia na família, e que se continuasse com aquela atitude rebelde, ia acabar se desviando dos caminhos do Senhor. Samuel ficou tão chocado com a reação desproporcional da mãe, que se levantou da mesa e foi para o quarto sem terminar o jantar. Eu tentei acalmar Maria Lúcia, mas ela continuou falando alto, dizendo que os filhos de hoje não tinham mais respeito pelos pais e que era culpa minha por ser muito mole com eles. O barulho dos pratos sendo recolhidos com força ecoava pela cozinha, misturado com o som da televisão que alguém havia ligado no último volume para abafar a discussão. Raquel também começou a sofrer mais com as cobranças da mãe. Maria Lúcia desenvolveu uma obsessão com a perfeição da filha, que chegava ao ponto de ser doentia. A menina não podia ter uma espinha no rosto, não podia usar uma roupa que Maria Lúcia considerasse inadequada, não podia conversar por mais de 5 minutos com qualquer rapaz da igreja. Tudo que Raquel fazia era criticado, desde a forma como penteava o cabelo até o tom de voz que usava para cumprimentar as visitas. Uma tarde, cheguei do trabalho e encontrei Raquel chorando no quintal. Ela estava sentada embaixo da jabuticabeira, com o rosto escondido entre as mãos. Quando perguntei o que havia acontecido, ela contou que a mãe havia gritado com ela na frente de algumas irmãs da igreja, porque ela tinha rido alto demais durante uma conversa. Maria Lúcia disse que filha de crente não fica dando risada como menina do mundo, e que ela estava envergonhando a família com aquele comportamento. O cheiro das jabuticabas maduras que caíam no chão se misturava com o odor da terra úmida depois da chuva da tarde. Raquel estava tremendo, não de frio, mas de nervosismo. Quando passou a mão para limpar as lágrimas, eu vi que seus dedos estavam gelados, apesar do calor que fazia. Tentei consolá-la, mas ela disse que tinha medo de fazer qualquer coisa porque nunca sabia o que ia deixar a mãe brava. Na igreja, Maria Lúcia intensificou sua participação no aconselhamento dos jovens. Ela passou a ficar depois dos cultos conversando com os adolescentes, especialmente as meninas. Sempre dizia que era importante orientar a mocidade nos caminhos do Senhor, mas eu comecei a notar que os jovens saíam dessas conversas com uma expressão estranha no rosto. Alguns pareciam assustados, outros simplesmente tristes. Cláudia, uma menina de 17 anos que sempre foi alegre e participativa, começou a mudar depois que passou a ser aconselhada por Maria Lúcia. Ela ficou mais quieta, mais retraída, e eu percebi que evitava ficar sozinha com minha esposa. Quando Maria Lúcia a chamava para conversar, Cláudia obedecia, mas eu via em seus olhos uma expressão de quem ia enfrentar algo desagradável. Uma noite, depois do culto de quarta-feira, presenciei uma dessas conversas de longe. Maria Lúcia estava sentada com Cláudia em um canto do templo, falando baixo, mas com gestos firmes. Não consegui ouvir as palavras, mas vi que Cláudia balançava a cabeça concordando, com lágrimas nos olhos. Maria Lúcia segurava o braço da menina enquanto falava, e sua postura era intimidadora, bem diferente da doçura que ela mostrava quando outros adultos estavam por perto. Quando chegamos em casa naquela noite, comentei com Maria Lúcia que achava que ela estava sendo muito dura com Cláudia. Ela me olhou com uma frieza que me deu arrepios e disse que eu não entendia nada sobre como orientar jovens. Falou que Cláudia estava precisando de uma correção firme porque estava se desviando dos bons costumes e que se ela não fosse corrigida agora, ia acabar se perdendo como tantas outras meninas da igreja. Perguntei que tipo de desvio ela estava vendo em Cláudia, porque para mim a menina sempre foi exemplar. Maria Lúcia respondeu de forma evasiva, dizendo apenas que tinha coisas que só mulher percebia.
e que eu não precisava me preocupar com isso. O tom dela era de quem não queria mais conversar sobre o assunto, e eu senti que insistir só ia gerar uma briga desnecessária. As noites se tornaram cada vez mais tensas em nossa casa. O silêncio durante o jantar era quebrado apenas pelo barulho dos talheres no prato e pelo som da televisão ligada em algum programa da Globo. Maria Lúcia comia rapidamente, sempre olhando para o prato, evitando contato visual comigo ou com os filhos. Samuel e Raquel também pareciam andar pisando em ovos, com medo de dizer alguma coisa que pudesse irritá-la. Quando fazíamos o culto familiar antes de dormir, eu percebia que as orações de Maria Lúcia tinham mudado. Antes ela orava pedindo bênçãos para a família, proteção para os filhos, sabedoria para criarmos nossos filhos no caminho do Senhor. Agora suas orações eram cheias de pedidos de perdão por pecados que ela não especificava, e súplicas para que Deus a ajudasse a vencer tentações que não sabia quais eram. Uma madrugada, acordei e mais uma vez não encontrei Maria Lúcia na cama. Fui procurá-la pela casa e a encontrei na cozinha, sentada à mesa, com vários papéis espalhados à sua frente. Quando me aproximei, ela rapidamente juntou tudo e disse que estava organizando as contas da igreja. Mas no escuro, à luz apenas da lâmpada da cozinha, consegui ver que não eram papéis da igreja. Eram papéis pequenos, parecidos com recibos de alguma coisa. Quando perguntei o que eram aqueles papéis, ela disse que era coisa sem importância, alguns comprovantes de compras que precisava organizar. Mas a forma nervosa como ela os escondeu me deixou desconfiado. Tinha alguma coisa ali que ela não queria que eu visse. E pela primeira vez comecei a me perguntar seriamente o que minha esposa poderia estar escondendo de mim. O som do relógio da cozinha marcando as horas ecoava no silêncio da madrugada. Maria Lúcia estava com as mãos tremendo ligeiramente enquanto dobrava os papéis e os guardava numa bolsa pequena que levava sempre consigo. Quando nossos olhares se cruzaram, vi em seus olhos algo que nunca tinha visto antes: medo. Não era o medo respeitoso de uma esposa cristã, mas o medo de alguém que estava escondendo alguma coisa grave. Na manhã seguinte, Samuel me procurou antes de eu sair para o trabalho. Ele estava com uma expressão séria no rosto, segurando alguns livros da faculdade debaixo do braço. Me pediu para conversarmos em particular e fomos para o quintal, onde ninguém podia nos ouvir. O cheiro do café que Maria Lúcia estava preparando na cozinha chegava até nós, misturado com o som do rádio tocando um louvor do Grupo Elo. Samuel olhou para os lados para ter certeza de que estávamos sozinhos. Depois tirou de dentro de um dos livros dele um envelope amarelado. Quando abriu, vi que estava cheio de pequenos papéis, todos iguais, com números escritos à mão e carimbos. Não entendi imediatamente o que eram, mas quando Samuel explicou, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eram recibos de apostas do jogo do bicho. Dezenas deles, todos com a letra de Maria Lúcia, com valores que variavam de 5 a 50 reais cada um. Samuel me contou que havia encontrado aquilo por acaso, escondido dentro de uma bíblia de estudo que a mãe guardava no quarto. Ele estava procurando uma concordância bíblica para um trabalho da igreja quando descobriu o envelope. Meus joelhos ficaram fracos. Sentei na beirada do tanque de lavar roupa e fiquei olhando para aqueles papéis sem conseguir processar direito o que estava vendo. Minha esposa, a mulher que pregava contra os vícios do mundo, que sempre falava sobre a importância de dar bom testemunho, estava apostando no jogo do bicho. E não eram apostas pequenas ou esporádicas. Pelos papéis, dava para ver que era algo frequente, quase diário. Samuel estava revoltado. Disse que não conseguia entender como a mãe podia ser tão hipócrita, pregando uma coisa na igreja e fazendo outra escondida. Ele falou que agora entendia de onde vinha o dinheiro que sumia de casa e por que as contas às vezes atrasavam. Perguntou se eu sabia de alguma coisa, e eu tive que admitir que não, que estava tão chocado quanto ele. Tentei encontrar explicações que pudessem amenizar a situação. Falei que talvez fosse apenas um momento de fraqueza, que talvez ela estivesse passando por algum problema e havia se deixado levar. Mas Samuel balançou a cabeça e disse que aquilo não era coisa de momento. Pelos papéis, dava para ver que era um vício já estabelecido, algo que vinha acontecendo há meses. O pior de tudo foi quando Samuel me olhou nos olhos e perguntou o que eu ia fazer com aquela informação. Ele disse que não conseguia mais olhar para a mãe da mesma forma, que se sentia enganado por todos aqueles anos em que ela havia pregado sobre honestidade e integridade cristã.
Falou que se eu não tomasse uma atitude, ele mesmo ia confrontá-la, porque não conseguia mais fingir que não sabia de nada. Pedi a Samuel que me desse alguns dias para processar aquilo e decidir como abordar a situação. Disse que precisava orar e buscar sabedoria do Senhor para saber como lidar com a mãe dele. Mas a verdade é que eu estava em pânico total. Não sabia como confrontar Maria Lúcia sem destruir completamente nossa família. Tinha medo da reação dela, medo de que aquilo se espalhasse pela igreja, medo de todas as consequências que poderiam vir. Durante os dias seguintes, tentei agir normalmente, mas era impossível. Toda vez que olhava para Maria Lúcia, lembrava dos recibos de aposta. Quando ela falava sobre as atividades da igreja, eu me perguntava se ela não estava usando isso como desculpa para sair e apostar. Quando ela reclamava das finanças de casa, eu pensava no dinheiro que ela estava jogando fora no jogo do bicho. Samuel ficou distante da mãe. Durante as refeições, ele mal falava com ela, respondia apenas com monossílabos quando era questionado sobre alguma coisa. Maria Lúcia percebeu a mudança e perguntou se ele estava doente ou se havia acontecido alguma coisa na igreja. Samuel simplesmente dizia que estava tudo bem, mas eu via em seus olhos uma mistura de decepção e raiva que me partia o coração. Raquel também notou que o clima em casa havia mudado, mas não sabia o motivo. Ela ficou ainda mais nervosa e retraída, como se sentisse que havia alguma coisa errada, mas não conseguisse identificar o que. Durante o culto familiar, suas orações começaram a incluir pedidos para que Deus trouxesse paz para nossa família, o que mostrava que, mesmo sem saber dos detalhes, ela percebia a tensão. Na igreja, comecei a prestar mais atenção no comportamento de Maria Lúcia. Observei como ela interagia com o dinheiro das campanhas, como prestava contas dos valores arrecadados, como se comportava quando o assunto era dinheiro. Não encontrei evidências diretas de irregularidades, mas algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Por exemplo, ela sempre se oferecia para contar o dinheiro das ofertas sozinha, dizendo que gostava de fazer aquilo com carinho e oração. Quando outras pessoas se ofereciam para ajudar, ela educadamente recusava, falando que aquela era uma responsabilidade que Deus havia colocado em seu coração. Na época eu achava aquilo bonito, mas agora começava a me perguntar se não havia outros motivos. Também notei que ela ficava muito nervosa quando alguém fazia perguntas específicas sobre prestações de contas. Se algum irmão perguntava quantas cestas básicas exatamente haviam sido compradas, ou quantas famílias tinham sido beneficiadas, ela sempre dava respostas vagas, falando em números aproximados e mudando de assunto rapidamente. Uma noite, não consegui mais fingir que estava tudo normal. Maria Lúcia estava organizando alguns papéis na mesa da cozinha, e eu senti que precisava pelo menos tentar entender o que estava acontecendo. Me aproximei dela e perguntei se estava tudo bem, se ela não estava passando por algum problema que eu pudesse ajudar a resolver. Ela me olhou com surpresa e disse que estava tudo bem, que estava apenas organizando algumas coisas da igreja. Insisti, falando que havia notado que ela estava mais nervosa ultimamente, que talvez estivesse se sobrecarregando com tantas responsabilidades. Maria Lúcia ficou na defensiva imediatamente. Disse que não estava nervosa e que eu estava imaginando coisas. Quando tentei me aproximar para ver os papéis que ela estava organizando, ela os cobriu com as mãos e disse que eram documentos confidenciais da igreja, coisas que só a liderança feminina deveria ver. Aquela reação me confirmou que havia algo errado. Uma esposa não esconde documentos da igreja do próprio marido, especialmente quando ele também faz parte da liderança. O som da chuva começou a bater na janela da cozinha, e as gotas escorrendo pelo vidro pareciam lágrimas. O vento fazia as folhas da jabuticabeira baterem contra a parede, criando um barulho constante que aumentava minha ansiedade. Maria Lúcia continuou organizando os papéis em silêncio, mas eu percebi que suas mãos tremiam ligeiramente. Samuel apareceu na porta da cozinha, olhou para nós dois e percebeu a tensão no ar. Ele me lançou um olhar interrogativo, como se perguntasse se eu tinha coragem de confrontar a mãe ou se ia continuar fingindo que não sabia de nada. Aquele olhar do meu filho foi como uma punhalada. Ele estava perdendo o respeito por mim também, me vendo como um covarde que não tinha coragem de enfrentar a verdade. Naquela madrugada, depois que todos foram dormir, fiquei acordado na sala pensando em tudo que havia descoberto. O tic-tac do relógio de parede ecoava no silêncio da casa,
marcando cada segundo de minha agonia. Sabia que não podia mais continuar fingindo que nada estava acontecendo. Samuel estava certo, eu precisava tomar uma atitude, mas tinha medo das consequências. E se Maria Lúcia negasse tudo? E se ela virasse a situação contra mim? E se aquilo destruísse nossa família e nossa reputação na igreja? E se no fundo eu estivesse errado e houvesse uma explicação inocente para tudo aquilo? O medo me paralisava, mas eu sabia que não podia mais viver com aquele peso na consciência. No domingo seguinte, depois do culto da manhã, eu estava organizando alguns inários na parte de trás do templo quando Cláudia se aproximou de mim. A menina estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente, e suas mãos tremiam quando me cumprimentou. Ela olhou para os lados para ter certeza de que ninguém estava nos observando. Depois me pediu se podia conversar comigo em particular. Saímos para o pátio da igreja, onde ficavam algumas mesas de concreto embaixo das árvores. O sol do meio-dia estava forte, mas a sombra da mangueira proporcionava um alívio do calor. Cláudia sentou na beirada da mesa, balançando as pernas nervosamente, e ficou alguns minutos em silêncio, como se não soubesse por onde começar. Quando ela finalmente falou, as palavras saíram entre soluços. Disse que não estava conseguindo mais dormir direito, que vivia com dor de cabeça, e que seus pais estavam preocupados porque ela havia perdido o apetite. Falou que se sentia suja, indigna, como se Deus não pudesse mais olhar para ela com amor. Aquelas palavras me deixaram alarmado, porque uma menina de 17 anos não deveria se sentir assim. Perguntei o que estava acontecendo para ela se sentir daquela forma. E foi então que Cláudia começou a revelar detalhes que me deixaram horrorizado. Ela contou que Maria Lúcia havia intensificado os aconselhamentos com ela, sempre depois dos cultos, quando o templo estava quase vazio. O que começou como conversas sobre crescimento espiritual havia se transformado em algo muito mais invasivo e perturbador. Maria Lúcia forçava Cláudia a confessar detalhes íntimos de sua vida, coisas que uma adolescente jamais deveria ser obrigada a revelar. Perguntava sobre pensamentos que ela tinha sobre rapazes, sobre sonhos que considerava pecaminosos, sobre cada pequeno detalhe de sua vida pessoal. Quando Cláudia tentava dizer que não havia nada demais para confessar, Maria Lúcia insistia que ela estava mentindo, que estava escondendo pecados e que Deus não abençoaria sua vida enquanto ela não fosse completamente honesta. O pior era que depois dessas confissões forçadas, Maria Lúcia usava as informações para humilhar Cláudia. Dizia que ela era uma menina suja, que seus pensamentos eram abomináveis diante de Deus, que ela precisava se esforçar muito mais para ser digna do amor divino. Falava que se outros jovens da igreja soubessem dos pecados que ela havia confessado, ficariam escandalizados e que ela seria rejeitada por todos. As lágrimas de Cláudia caíam no concreto da mesa, deixando pequenas manchas escuras que secavam rapidamente no calor. Ela me contou que Maria Lúcia também ameaçava expor publicamente tudo que ela havia confessado, se ela tentasse se afastar dos aconselhamentos. Dizia que, como líder espiritual, tinha a obrigação de proteger outros jovens da influência negativa que Cláudia poderia exercer. Senti meu estômago embrulhar enquanto ouvia aquilo. A mulher que eu achava que conhecia, que dormia ao meu lado todas as noites, estava torturando psicologicamente uma adolescente inocente. Cláudia me disse que havia outros jovens passando pela mesma situação, especialmente as meninas, mas que todos tinham medo de falar porque Maria Lúcia sempre dizia que questionar a autoridade espiritual era o mesmo que questionar a Deus. Perguntei a Cláudia por que ela havia decidido me contar aquilo, e ela respondeu que não sabia mais o que fazer. Disse que seus pais confiavam completamente em Maria Lúcia, que na igreja todos a viam como um exemplo de santidade e que ela se sentia completamente sozinha e sem saída. Falou que eu era a única pessoa que talvez pudesse fazer alguma coisa, já que era o marido de Maria Lúcia. Eu deveria ter reagido com indignação imediata. Deveria ter prometido que ia investigar e tomar providências. Mas a verdade é que fiquei paralisado mais uma vez. A descoberta do vício em jogos já havia abalado completamente minha visão sobre Maria Lúcia. E agora isso. Parecia impossível que a mesma pessoa que eu havia admirado por tantos anos pudesse ser capaz de coisas tão terríveis. Disse a Cláudia que ia conversar com Maria Lúcia sobre o que ela havia me contado, mas pedi que ela tivesse paciência e não comentasse com ninguém por enquanto.
Falei que precisávamos ter cuidado para não prejudicar a obra de Deus e que, às vezes, as situações podiam ser resolvidas sem criar escândalo na igreja. Quando falei isso, vi a decepção nos olhos de Cláudia. Ela havia colocado sua esperança em mim, e eu estava reagindo da mesma forma que todos os outros adultos, pedindo silêncio para proteger a instituição. Cláudia se levantou da mesa e me olhou com uma tristeza profunda. Disse que entendia minha posição, mas que não conseguia mais aguentar aquilo sozinha. Falou que ia continuar orando para que Deus mostrasse uma saída, mas que se as coisas não mudassem logo, ela não sabia mais o que ia fazer. Quando voltei para casa naquele domingo, o peso da responsabilidade estava esmagador. Durante o almoço, observei Maria Lúcia interagindo com Samuel e Raquel. Ela estava falando sobre os planos para a campanha de Natal, com aquela voz doce e maternal que sempre usava quando queria mostrar-se exemplar. Mas agora eu conseguia ver por trás da máscara. Via a frieza em seus olhos, a forma calculada como escolhia as palavras, a maneira como controlava cada gesto para manter a imagem perfeita. À tarde, Maria Lúcia disse que ia visitar algumas irmãs da igreja. Pegou sua bolsa pequena, aquela que sempre levava consigo, e saiu dizendo que voltaria no final do dia. Assim que ela saiu, Samuel me procurou no quintal. Perguntou se eu havia tomado alguma decisão sobre o que ele havia descoberto, e eu tive que admitir que as coisas eram mais complicadas do que imaginávamos. Contei a Samuel sobre a conversa com Cláudia, sem entrar em detalhes específicos, mas explicando que havia indícios de que os problemas com Maria Lúcia iam além do vício em jogos. Samuel ficou revoltado com minha passividade. Disse que enquanto eu ficava tentando encontrar a forma perfeita de lidar com a situação, outras pessoas estavam sendo prejudicadas. Ele tinha razão, e eu sabia disso. Mas me sentia perdido, sem saber como proceder. Tinha medo de confrontar Maria Lúcia e descobrir que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Tinha medo de que nossa família se destruísse completamente. Tinha medo de que o escândalo arruinasse nossa reputação na igreja e na comunidade. Samuel me disse que se eu não fizesse nada, ele ia contar tudo para o pastor Elias. Falou que não conseguia mais conviver com a hipocrisia e que preferia ver a verdade exposta, não importava as consequências. Aquelas palavras do meu filho foram como um tapa na cara. Ele estava me mostrando que tinha mais coragem moral do que eu, e que minha covardia estava permitindo que o mal continuasse. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei na sala pensando em tudo que havia descoberto. O ventilador de teto girava lentamente, criando um vento fraco que mal amenizava o calor abafado. Na rua, o som de um carro passando ocasionalmente quebrava o silêncio da madrugada. Eu sabia que tinha chegado a hora de parar de fugir da realidade. Maria Lúcia chegou tarde, como havia se tornado costume. Quando entrou em casa, eu estava esperando ela na sala. Disse que precisávamos conversar sobre algumas coisas sérias e que não podia mais adiar aquela conversa. Ela me olhou com uma expressão de alarme e perguntou se havia acontecido alguma coisa. Foi então que tomei coragem e disse que sabia sobre os recibos de apostas que Samuel havia encontrado. O silêncio que se fez na sala depois que mencionei os recibos de apostas foi ensurdecedor. Maria Lúcia ficou parada na porta, segurando a bolsa contra o peito, com os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. O tic-tac do relógio de parede parecia mais alto que o normal, marcando cada segundo daquela tensão que cortava o ar entre nós. Ela tentou negar no início, perguntando do que eu estava falando, fingindo não entender. Mas quando expliquei que Samuel havia encontrado dezenas de recibos escondidos em sua Bíblia, vi que não adiantava mais tentar enganar. Seus ombros curvaram como se o peso da mentira finalmente tivesse se tornado pesado demais para carregar. Maria Lúcia largou a bolsa no sofá e se sentou na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Por um momento, pensei que ela fosse confessar tudo, pedir perdão e explicar como aquilo havia começado. Mas quando tirou as mãos do rosto, seus olhos estavam cheios de raiva, não de arrependimento. Ela começou a gritar, dizendo que eu não tinha direito de revirar suas coisas, que Samuel havia violado a privacidade dela ao mexer em seus livros. Disse que estava sendo perseguida dentro da própria casa, que nem mesmo no quarto podia ter paz. Falava como se ela fosse a vítima da situação, como se tivéssemos feito algo terrível contra ela. Quando consegui interromper o discurso dela, perguntei diretamente sobre o dinheiro. Queria saber de onde vinha o dinheiro para as apostas, já que nossas finanças estavam sempre apertadas. Foi então que Maria Lúcia mudou de estratégia.
Parou de gritar e assumiu uma postura de quem estava sendo forçada a revelar algo doloroso. Disse que havia feito apenas alguns empréstimos temporários do dinheiro das campanhas da igreja. Falou que eram momentos de fraqueza, que às vezes a pressão de liderar tantas atividades a deixava desesperada, e que apostar era uma forma de tentar conseguir dinheiro extra para ajudar mais famílias carentes. Prometeu que sempre repunha o dinheiro antes que alguém percebesse, que nunca havia prejudicado ninguém com aquilo. As mentiras saíam da boca dela com uma facilidade que me assustou. Ela conseguia inventar explicações para tudo, sempre se colocando como alguém que estava tentando fazer o bem. Disse que as apostas eram pequenas, esporádicas, apenas quando estava muito preocupada com alguma necessidade da igreja que não conseguíamos suprir com nossas próprias finanças. Mas eu já não conseguia acreditar em nada do que ela dizia. Pelos recibos que Samuel havia encontrado, dava para ver que aquilo não era esporádico nem pequeno. Eram apostas quase diárias, com valores que somados representavam uma quantia significativa. Confrontei ela com esses fatos e vi sua expressão mudar novamente. Maria Lúcia percebeu que eu não ia aceitar suas explicações facilmente. Então começou a chorar, falando sobre a pressão que sentia por ser líder na igreja, sobre como todos esperavam que ela fosse perfeita, sobre como era difícil manter as aparências quando por dentro se sentia tão fraca e perdida. Disse que havia começado a apostar porque via isso como uma forma de Deus providenciar recursos extras para a obra. Quando mencionei o que Cláudia havia me contado sobre os aconselhamentos abusivos, a reação de Maria Lúcia foi explosiva. Ela se levantou da poltrona como uma fera e começou a gritar sobre Cláudia. Disse que a menina era uma rebelde, uma mentirosa, que estava inventando histórias porque não suportava ser corrigida em seus erros. Falou que Cláudia estava sendo usada pelo diabo para semear discórdia na igreja e destruir seu ministério. A forma como ela atacou Cláudia me mostrou um lado de Maria Lúcia que eu nunca havia visto antes. Não era mais a mulher controlada que sempre mantinha a compostura. Era alguém desesperada, disposta a destruir a reputação de uma adolescente para proteger seus próprios interesses. Naquele momento comecei a perceber que talvez eu não conhecesse minha esposa de verdade. Samuel, que havia acordado com os gritos, apareceu na sala de pijama. Quando viu a cena, me perguntou se eu havia confrontado a mãe sobre as apostas. Maria Lúcia se virou para ele com uma fúria que fez o rapaz dar um passo para trás. Disse que ele era um filho ingrato, que havia violado a confiança da própria mãe, que estava se comportando como um delator. Mas Samuel não recuou. Pela primeira vez na vida, ele enfrentou a mãe de frente. Disse que estava envergonhado de ter uma mãe hipócrita, que pregava uma coisa na igreja e fazia outra em casa. Falou que não conseguia mais respeitar alguém que mentia para toda a família e para toda a congregação. Disse que Maria Lúcia havia destruído sua fé, porque se nem mesmo a própria mãe era sincera, como poderia confiar em outros líderes religiosos? Aquelas palavras do Samuel foram como punhaladas no coração de Maria Lúcia. Ela começou a chorar convulsivamente, falando que estava perdendo o filho, que o diabo estava usando a situação para destruir nossa família. Mas mesmo chorando, continuava se colocando como vítima, como se fosse ela quem estava sofrendo uma injustiça. Samuel anunciou naquela madrugada que não queria mais estudar teologia. Disse que havia perdido a fé em líderes religiosos e que ia mudar de curso. Falou que queria estudar direito, para nunca mais permitir que criminosos se escondessem atrás da religião. A palavra criminoso ecoou na sala como um tiro, e vi Maria Lúcia ficar pálida ao ouvir o filho se referir a ela dessa forma. Raquel também acordou com a confusão e apareceu na sala assustada. Quando viu todos nós discutindo, começou a chorar. Perguntou o que estava acontecendo. Por que estávamos brigando no meio da madrugada? Tentei acalmá-la, mas era impossível explicar a situação sem revelar detalhes que uma menina de 15 anos não estava preparada para ouvir. Foi naquela madrugada conturbada que Raquel me contou sobre Paulo. Entre as lágrimas, ela disse que havia conhecido um rapaz na escola, que ele era gentil e a tratava bem, e que pela primeira vez em muito tempo se sentia feliz. Disse que não tinha contado antes porque sabia que a mãe não ia aprovar, já que Paulo não era evangélico. A reação de Maria Lúcia foi ainda mais violenta do que eu esperava. Ela gritou que Raquel estava se desviando dos caminhos do Senhor, que estava sendo influenciada pelo mundo, que aquele rapaz era um instrumento do diabo para destruir sua pureza.
Disse que estava proibida de ver Paulo novamente, que ia ficar de castigo até aprender a se comportar como filha de crente. Raquel tentou explicar que Paulo era um rapaz respeitoso, que nunca havia feito nada inadequado, que apenas conversavam e estudavam juntos. Mas Maria Lúcia não queria ouvir. Disse que filha dela não ia namorar com incrédulo, que preferia ver Raquel morta do que desviada dos caminhos de Deus. Aquelas palavras foram tão cruéis que até Samuel ficou chocado. A menina correu para o quarto chorando, e eu fiquei ali na sala, olhando para os destroços do que um dia havia sido minha família. Maria Lúcia continuava se justificando, falando sobre a importância de manter os filhos no caminho estreito, mas suas palavras soavam vazias depois de tudo que eu havia descoberto sobre ela. Samuel me olhou com uma mistura de decepção e expectativa. Percebi que ele estava esperando que eu tomasse uma posição firme, que defendesse Raquel da crueldade da mãe, que assumisse o controle da situação. Mas eu ainda estava em choque, tentando processar tudo o que havia acontecido naquela madrugada. O cheiro do café da manhã que Maria Lúcia havia deixado preparado na cozinha antes de sair ainda pairava no ar, misturado agora com o odor salgado das lágrimas e o gosto amargo da verdade. Nossa casa, que sempre foi vista como um exemplo de lar cristão, havia se transformado em um campo de batalha onde mentiras, vícios e abusos estavam sendo expostos pela primeira vez. Quando finalmente conseguimos nos acalmar e cada um foi para seu quarto, fiquei sozinho na sala vendo o sol nascer pela janela. Sabia que não havia mais volta. As máscaras tinham caído, e agora teria que decidir se ia continuar fingindo que nossa família era perfeita ou se ia ter coragem de enfrentar a realidade. Não importava quão dolorosa ela fosse. Os dias seguintes foram os mais tensos que nossa família já havia vivido. Maria Lúcia tentava manter a rotina normal, mas estava claro que tudo havia mudado. Ela falava apenas o necessário comigo e com os filhos, e quando precisava sair para as atividades da igreja, ia em silêncio, sem explicar onde estava indo nem quando voltaria. Raquel ficou de castigo, proibida de sair de casa exceto para a escola e a igreja. Maria Lúcia a vigiava como um carcereiro, perguntando para os vizinhos se ela havia conversado com algum rapaz, checando seus cadernos para ver se não havia bilhetes ou cartas. A menina estava definhando, perdendo peso, com olheiras profundas que mostravam que não estava dormindo direito. Samuel se trancou em seus estudos, mas agora dedicava todo o seu tempo aos livros de direito que havia pedido emprestado na biblioteca. Ele falava abertamente sobre sua decisão de abandonar a teologia, e quando alguns irmãos da igreja perguntavam sobre isso, ele respondia que havia perdido a fé na sinceridade dos líderes religiosos. Essas respostas estavam criando comentários na congregação. Foi no meio dessa tensão toda que Cláudia tomou uma decisão corajosa. Ela procurou outros jovens da igreja que também haviam passado por aconselhamentos com Maria Lúcia e descobriu que não estava sozinha em seu sofrimento. Marcos, um rapaz de 17 anos, revelou que também havia sido submetido ao mesmo tipo de abuso psicológico. Marcos me contou sua história numa tarde de quarta-feira, depois do culto de oração. Ele disse que Maria Lúcia havia começado a aconselhá-lo alguns meses atrás, quando seus pais pediram ajuda porque achavam que ele estava se rebelando contra a autoridade paterna. O que começou como conversas sobre obediência se transformou em sessões onde ele era forçado a confessar pensamentos íntimos e depois humilhado por eles. Maria Lúcia dizia para Marcos que seus pensamentos sobre meninas eram pecaminosos, que ele estava sendo dominado pela luxúria, que precisava jejuar e orar mais para se purificar. Ela fazia ele se ajoelhar e pedir perdão por cada pensamento que considerava inadequado, e depois o ameaçava dizendo que se ele contasse para alguém sobre as confissões, ela teria que revelar para seus pais e para toda a igreja o quanto ele era impuro. Outros jovens também começaram a se abrir. Descobrimos que pelo menos 6 adolescentes estavam passando pela mesma situação. Todos relatavam o mesmo padrão: confissões forçadas, humilhações psicológicas, ameaças de exposição pública e sempre o mesmo discurso de que questionar a autoridade espiritual era o mesmo que questionar a Deus. Cláudia sugeriu que todos juntos procurassem o pastor Elias. Ela disse que se fosse apenas ela falando, talvez não acreditassem, mas se vários jovens contassem a mesma história, seria impossível ignorar.
Marcaram uma reunião para o sábado à tarde, quando o templo estaria vazio e poderiam conversar com privacidade. A reunião com o pastor Elias foi uma das experiências mais frustrantes da minha vida. Ele ouviu os depoimentos dos jovens com uma expressão séria, fazendo perguntas ocasionais, mas eu podia ver em seus olhos que ele não queria acreditar no que estava ouvindo. Quando os jovens terminaram de falar, ele ficou em silêncio por vários minutos, apenas balançando a cabeça. Pastor Elias disse que as acusações eram muito graves, que Maria Lúcia era uma das líderes mais respeitadas da igreja, que seria necessário muito cuidado para não prejudicar uma serva de Deus por mal-entendidos. Ele falou sobre a importância de perdoar, sobre como às vezes as correções espirituais podiam ser interpretadas de forma errada por mentes jovens e imaturas. Cláudia se revoltou com a resposta do pastor. Disse que ela e os outros não eram crianças confusas, que sabiam muito bem a diferença entre correção amorosa e abuso psicológico. Falou que se o pastor não tomasse providências, eles iriam procurar outras autoridades, mesmo que isso causasse escândalo na igreja. Pastor Elias ficou alarmado com a ameaça e pediu tempo para orar e buscar sabedoria sobre como lidar com a situação. Disse que ia conversar com outros líderes da igreja, que talvez fosse necessário fazer uma investigação discreta, mas deixou claro que esperava que os jovens mantivessem silêncio até que ele pudesse tomar uma decisão. Quando saímos daquela reunião, senti que havia falhado com aqueles jovens mais uma vez. Eles haviam reunido coragem para expor seus traumas, mas a reação do pastor foi exatamente a que eles temiam: proteger a instituição em vez de proteger as vítimas. Vi a decepção nos olhos de Cláudia e soube que estava perdendo a confiança deles também. Na segunda-feira, pastor Elias me procurou em casa. Ele chegou de manhã cedo antes de eu sair para o trabalho, com uma expressão grave no rosto. Disse que havia passado o fim de semana em oração e que sentia que a situação estava fugindo do controle. Falou que precisávamos resolver tudo em família, sem criar escândalo que pudesse prejudicar o testemunho da igreja na comunidade. Pastor Elias sugeriu que eu conversasse mais firmemente com Samuel sobre suas declarações públicas contra líderes religiosos. Disse que o jovem estava plantando sementes de rebelião na mente de outros adolescentes da igreja. Também pediu que eu controlasse melhor Cláudia e os outros jovens, que segundo ele estavam sendo influenciados por espíritos de rebelião e desobediência. Quando ouvi aquelas palavras, senti uma indignação que nunca havia experimentado antes. Pastor Elias estava pedindo para eu silenciar as vítimas para proteger a reputação da igreja. Estava tratando os jovens abusados como se eles fossem o problema. Não, Maria Lúcia. Naquele momento percebi que até mesmo o líder da nossa congregação estava mais preocupado com aparências do que com justiça. Disse ao pastor que não ia tentar silenciar ninguém, que os jovens tinham direito de falar sobre o que haviam sofrido. Falei que se a igreja não tomasse providências, eu mesmo ia procurar outras formas de resolver a situação. Pastor Elias ficou surpreso com minha firmeza, porque sempre me conheceu como um homem calmo e obediente às autoridades espirituais. Ele tentou me convencer de que Maria Lúcia talvez estivesse passando por um momento difícil, que mulheres às vezes ficavam desequilibradas por questões hormonais, que com paciência e oração tudo podia ser resolvido. Disse que seria uma tragédia se uma família exemplar como a nossa fosse destruída por mal-entendidos e falta de perdão cristão. Mas eu já não conseguia aceitar mais desculpas. Contei ao pastor sobre o vício em jogos que havia descoberto, sobre os desvios de dinheiro das campanhas, sobre todos os sinais que havia ignorado por anos. Vi sua expressão mudar quando percebeu que os problemas com Maria Lúcia eram muito mais graves do que ele havia imaginado. Naquela mesma semana, as mulheres da igreja começaram a se dividir. Algumas, principalmente as mais próximas de Maria Lúcia, começaram a espalhar que ela estava sendo perseguida por jovens rebeldes e maridos ingratos. Diziam que era comum adolescentes inventarem histórias quando eram corrigidos, que era típico de maridos fracos tentarem humilhar esposas virtuosas. Mas outras mulheres começaram a questionar. Algumas lembraram de comportamentos estranhos que haviam notado em Maria Lúcia, de jovens que saíam chorando de conversas com ela, de discrepâncias pequenas nas prestações de contas que nunca haviam questionado antes. A igreja estava se dividindo entre os que defendiam Maria Lúcia e os que começavam a acreditar nas acusações. Foi nesse clima tenso que Helena me procurou.
Ela era uma viúva de 37 anos, respeitada na igreja pela sua sabedoria e discrição. Helena tinha uma filha adolescente e sempre foi muito observadora do que acontecia com os jovens da congregação. Ela me disse que precisava conversar comigo sobre algo grave que havia descoberto. Helena marcou de me encontrar numa lanchonete longe da igreja, onde ninguém nos conhecia. Quando chegou, estava carregando uma pasta com documentos. Disse que, como tesoureira auxiliar da igreja, havia notado irregularidades nas contas das campanhas lideradas por Maria Lúcia, mas que nunca havia questionado por que confiava na honestidade dela. Agora, com todas as acusações que estavam circulando, Helena havia decidido examinar mais cuidadosamente os registros financeiros dos últimos 3 anos. O que ela descobriu me deixou sem chão. Helena abriu a pasta com cuidado, como se estivesse manuseando evidências de um crime. E, na verdade, era exatamente isso que estava fazendo. Os documentos que ela havia organizado mostravam um padrão sistemático de desvios que vinha acontecendo há muito mais tempo do que eu imaginava. Não eram apenas os empréstimos temporários que Maria Lúcia havia admitido. Era um esquema elaborado que envolvia valores muito mais altos. Ela me mostrou planilhas que havia feito comparando os valores arrecadados nas campanhas com o que realmente chegava aos beneficiados. A diferença era gritante. Na campanha de cestas básicas do ano anterior, por exemplo, foram arrecadados R$ 4.500, mas apenas R$ 2.800 em cestas foram efetivamente distribuídas. Na reforma do telhado da igreja, faltaram R$ 1.200 que nunca foram explicados. Helena falou baixo, olhando para os lados de vez em quando para ter certeza de que ninguém estava ouvindo nossa conversa. Disse que sempre confiou em Maria Lúcia, que nunca questionou as prestações de contas, porque ela tinha fama de ser meticulosa e honesta. Mas agora, revisando tudo com atenção, podia ver que os números nunca batiam direito. O pior era descobrir quantas famílias haviam sido prejudicadas. Helena me contou de casos específicos. A viúva Conceição, que deveria ter recebido uma cesta básica no mês passado, mas foi informada de que não havia recursos suficientes. O Sr. José, que precisava de ajuda para comprar remédios e foi desencorajado a pedir auxílio porque supostamente outras famílias tinham necessidades mais urgentes. Enquanto ouvia Helena, senti uma mistura de vergonha e indignação. Vergonha porque era minha esposa que estava roubando dinheiro destinado aos mais necessitados. Indignação porque percebi quantas pessoas haviam sofrido por causa dos vícios de Maria Lúcia. Não eram apenas números numa planilha, eram famílias reais, com necessidades reais, que haviam sido enganadas por alguém em quem confiavam. Helena me disse que havia decidido me procurar porque não sabia como lidar com aquela situação sozinha. Como tesoureira auxiliar, ela tinha responsabilidade sobre as finanças da igreja, mas também sabia que acusar Maria Lúcia sem ter certeza absoluta poderia destruir a reputação de uma família inteira. Ela queria saber qual era a minha posição, se eu estava disposto a investigar a fundo ou se ia tentar encobrir tudo. Disse a Helena que estava disposto a enfrentar a verdade, não importava quão dolorosa ela fosse. Falei que já havia descoberto outros problemas com Maria Lúcia, que nossa família estava em crise e que não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Helena me olhou com uma expressão de alívio e disse que estava contando comigo para fazer a coisa certa. Durante as semanas seguintes, Helena e eu trabalhamos juntos para documentar todas as irregularidades. Ela tinha acesso aos registros oficiais da igreja, e eu comecei a prestar atenção nos hábitos de Maria Lúcia em casa. Descobri que ela guardava recibos e anotações numa caixa pequena que mantinha escondida no fundo do guarda-roupa. Uma tarde, quando ela saiu para suas atividades, consegui examinar o conteúdo. O que encontrei foi ainda pior do que esperava. Além dos recibos de apostas do jogo do bicho, havia comprovantes de empréstimos que ela havia feito sem me contar. Encontrei também anotações com números e datas que pareciam ser um controle dos valores que ela desviava das campanhas da igreja. Era como se ela estivesse levando uma contabilidade paralela de seus crimes. Helena se tornou uma fonte importante de apoio emocional durante aquele período difícil. Ela entendia a dor que eu estava sentindo porque também havia perdido alguém importante em sua vida quando o marido morreu. Nas nossas conversas sobre as evidências financeiras, ela sempre demonstrava sabedoria e compaixão,
me ajudando a processar não apenas os fatos, mas também os sentimentos que eles despertavam. Comecei a perceber que Helena era o tipo de mulher que eu sempre pensei que Maria Lúcia fosse. Genuinamente piedosa, honesta, preocupada com o bem-estar dos outros. Ela não fingia ser perfeita, não tentava controlar as pessoas ao seu redor, não usava a religião como máscara para esconder vícios e crimes. Era uma mulher de fé verdadeira, e estar perto dela me fazia lembrar do que significava ter um relacionamento saudável com alguém. Mas eu sabia que precisava ter cuidado com os sentimentos que estavam surgindo. Helena era uma mulher atraente, inteligente e compreensiva, exatamente o oposto de como Maria Lúcia havia se tornado. Era natural que eu me sentisse atraído por ela, especialmente numa época em que meu casamento estava se desintegrando. Mas eu ainda era um homem casado, e não podia permitir que a situação se complicasse ainda mais. Helena parecia entender meus conflitos internos sem que eu precisasse falar sobre eles. Ela mantinha nossa relação dentro de limites apropriados, sempre focando no objetivo de proteger a igreja e as vítimas de Maria Lúcia. Quando percebia que nossas conversas estavam se tornando muito pessoais, ela gentilmente redirecionava para os assuntos práticos que precisávamos resolver. Enquanto isso, em casa, a situação com Raquel estava se deteriorando rapidamente. Maria Lúcia descobriu que a menina havia encontrado uma forma de mandar bilhetes para Paulo através de uma colega de escola. A reação foi explosiva. Ela rasgou todos os bilhetes na frente de Raquel, gritando que a filha estava desonrando a família e envergonhando o nome de Deus. Raquel entrou numa depressão profunda depois daquele episódio. Parou de comer direito, não conseguia mais se concentrar nos estudos e passava horas trancada no quarto chorando. Quando tentei conversar com ela, disse que se sentia como uma prisioneira, que não entendia por que ter sentimentos por um rapaz gentil era considerado pecado. A crueldade de Maria Lúcia com Raquel me mostrou um lado dela que eu nunca havia visto antes. Era como se ela estivesse descarregando toda a sua frustração e culpa na filha adolescente. Quanto mais os problemas de Maria Lúcia se acumulavam, mais violenta ficava sua reação contra qualquer coisa que considerasse uma ameaça ao controle que exercia sobre a família. Um domingo depois do culto, o pastor Elias me procurou no estacionamento da igreja. Disse que estava preocupado com os rumores que circulavam sobre nossa família, que algumas pessoas estavam comentando sobre a mudança de comportamento de Samuel e Raquel. Ele queria saber se eu estava fazendo alguma coisa para resolver a situação antes que ela se tornasse um escândalo público. Disse ao pastor que a situação era mais grave do que ele imaginava, que as evidências contra Maria Lúcia estavam se acumulando e que em breve seria impossível manter tudo em segredo. Pastor Elias ficou visivelmente incomodado e me pediu para ser mais específico sobre que tipo de evidências eu estava mencionando. Foi então que decidi contar a ele sobre os desvios financeiros que Helena havia descoberto. Mostrei alguns dos documentos que tínhamos organizado, explicando o padrão sistemático de apropriação indébita que vinha acontecendo há anos. Pastor Elias ficou pálido quando viu os números, percebendo que não se tratava mais apenas de acusações de jovens traumatizados, mas de crimes documentados que poderiam ter consequências legais sérias. Ele me pediu uma semana para estudar os documentos e decidir como proceder. Disse que talvez fosse necessário convocar uma reunião extraordinária da diretoria da igreja, que situações como aquela exigiam sabedoria especial e muito cuidado. Mas eu podia ver em seus olhos que ele estava apavorado com a possibilidade de escândalo e suas consequências para a reputação da congregação. Naquela mesma semana, Maria Lúcia percebeu que estava sendo investigada. Não sei se alguém comentou alguma coisa, ou se ela simplesmente sentiu que o cerco estava se fechando, mas começou a agir de forma ainda mais desesperada. Ela intensificou suas atividades na igreja, organizando mais campanhas, se oferecendo para mais responsabilidades, como se tentasse provar sua dedicação para compensar as suspeitas. Uma noite encontrei Maria Lúcia na cozinha, queimando papéis na pia. Quando perguntei o que estava fazendo, ela disse que estava se desfazendo de documentos antigos que não serviam mais, mas pelo cheiro e pelos pedaços que consegui ver antes de virarem cinzas. Percebi que eram mais recibos de apostas e anotações suspeitas. Sabia que Maria Lúcia estava tentando destruir evidências, e isso me confirmou que ela tinha plena consciência de que seus atos eram criminosos. Não era uma pessoa confusa ou doente que não entendia a gravidade de suas ações.
Era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e tentava encobrir seus rastros quando percebeu que seria descoberta. Naquela madrugada, depois que ela foi dormir, fiquei na sala pensando em tudo que havia acontecido nos últimos meses. A mulher que dormia no quarto ao lado não era mais a pessoa que eu pensava ter casado. Era uma estranha que havia usado nossa família e nossa igreja para alimentar seus vícios e exercer poder sobre pessoas vulneráveis. Sabia que não havia mais como protegê-la, nem como proteger nossa família do escândalo que estava por vir. Maria Lúcia havia feito suas escolhas e agora teria que enfrentar as consequências. Minha única responsabilidade era garantir que a justiça fosse feita e que suas vítimas fossem protegidas, mesmo que isso significasse a destruição completa de tudo que eu havia construído nos últimos 15 anos. A semana que pastor Elias havia pedido para estudar os documentos passou voando, mas em vez de uma resposta dele, o que recebi foi uma convocação urgente de Maria Lúcia. Ela havia marcado uma reunião especial com suas principais aliadas na igreja para aquela quinta-feira à noite. Disse que tinha algo muito importante para compartilhar com as irmãs, algo que estava pesando em seu coração há semanas. Quando cheguei em casa do trabalho naquela quinta, encontrei nossa sala cheia de mulheres. Estavam lá a irmã Marta, a irmã Conceição, Dona Eunice, que era mãe da Cláudia, e mais umas 5 ou 6 mulheres da liderança feminina. Todas tinham expressões sérias e preocupadas, como se estivessem participando de uma vigília por algum enfermo grave. Maria Lúcia estava sentada no centro do grupo com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, fez um gesto para que eu me sentasse, mas percebi que aquela reunião não era para mim. Era algo que ela havia planejado cuidadosamente, e minha presença era apenas para dar credibilidade ao que ela estava prestes a fazer. Ela começou a falar com uma voz quebrada, cheia de dor e aparente sinceridade. Disse que estava passando pelo momento mais difícil de sua vida, que estava sendo perseguida e caluniada por pessoas que ela havia tentado ajudar. Falou sobre como era doloroso descobrir que jovens em quem havia investido tanto amor e dedicação estavam agora espalhando mentiras sobre ela. O discurso de Maria Lúcia foi uma obra-prima de manipulação. Ela conseguiu se apresentar como uma mártir cristã, alguém que estava sendo crucificada por sua dedicação ao Evangelho. Disse que sempre soube que servir a Deus traria perseguições, mas nunca imaginou que elas viriam de dentro da própria igreja, de pessoas que ela considerava família. Ela chorou ao falar sobre Samuel, dizendo que estava vendo seu filho se afastar da fé por causa de más influências. Contou que eu estava passando por uma crise espiritual, que estava sendo convencido por pessoas invejosas a questionar a esposa que Deus havia dado. Falou sobre Raquel, dizendo que a menina estava sendo seduzida pelo mundo através de um rapaz que queria afastá-la dos caminhos do Senhor. As mulheres ouviam tudo em silêncio, balançando a cabeça em concordância e murmurando palavras de apoio. Dona Eunice chegou a dizer que sempre soube que Cláudia estava passando por uma fase rebelde, que a filha havia mudado muito ultimamente e que não aceitava mais correções. Outras mulheres compartilharam histórias similares sobre filhos adolescentes que haviam se desviado temporariamente. Maria Lúcia falou sobre as acusações financeiras com uma indignação controlada. Disse que havia pessoas questionando sua honestidade na administração dos recursos da igreja, que estavam insinuando que ela estava se apropriando de dinheiro destinado aos necessitados. Falou que aquilo era a ofensa mais dolorosa que poderia receber, porque toda sua vida havia sido dedicada a ajudar os menos favorecidos. Ela pediu às irmãs que orassem por nossa família, que intercedessem diante de Deus para que as forças do mal não conseguissem destruir o trabalho que ela havia construído ao longo de tantos anos. Disse que estava disposta a se afastar de todas as atividades da igreja se isso fosse necessário para trazer paz, mas que não podia aceitar que sua reputação fosse manchada por mentiras. O mais impressionante era como Maria Lúcia conseguia parecer sincera mesmo contando mentiras descaradas. Suas lágrimas pareciam genuínas. Sua voz transmitia dor real. Seus gestos expressavam uma vulnerabilidade que tocava o coração das mulheres presentes. Se eu não soubesse a verdade, talvez também acreditasse nela. Quando a reunião terminou e as mulheres foram embora, Maria Lúcia se transformou completamente. A vulnerabilidade desapareceu, substituída por uma frieza calculista que me deu arrepios. Ela me disse que sabia que eu estava conspirando contra ela com Helena,
que havia pessoas na igreja me contando sobre nossas conversas e encontros. Maria Lúcia me acusou de estar tendo um caso extraconjugal com Helena. Disse que eu estava usando as supostas irregularidades financeiras como desculpa para justificar minha traição. Ameaçou expor publicamente minha infidelidade se eu continuasse tentando prejudicá-la. Falou que tinha testemunhas que nos viram conversando intimamente, que podia provar que nossa relação havia ultrapassado os limites apropriados. A acusação me deixou indignado porque era completamente falsa. Helena e eu tínhamos mantido nossa relação estritamente profissional e apropriada. Nunca houve nada inadequado entre nós, apenas a parceria necessária para investigar os crimes de Maria Lúcia. Mas eu percebi que ela estava disposta a inventar qualquer mentira para se proteger. Samuel presenciou parte dessa conversa e ficou revoltado com as acusações da mãe. Ele disse que estava envergonhado de ter uma mãe capaz de inventar mentiras tão sujas para escapar das consequências de seus próprios crimes. Falou que se ela continuasse atacando pessoas inocentes, ele mesmo contaria toda a verdade para quem quisesse ouvir. A reação de Maria Lúcia foi explosiva. Ela gritou que Samuel estava sendo usado pelo diabo, que havia se tornado um instrumento de destruição contra a própria família. Disse que preferia não ter filhos a ter um filho que se voltava contra a mãe da forma como ele estava fazendo. Aquelas palavras foram como punhaladas no coração do meu filho. Samuel anunciou naquela mesma noite que ia se mudar para a casa de um amigo assim que completasse 18 anos. Disse que não conseguia mais viver na mesma casa que uma pessoa tão falsa e cruel. Falou que ia acelerar sua entrada na faculdade de Direito, que queria começar uma vida nova longe daquela confusão toda. Raquel, que havia escutado a discussão do seu quarto, teve uma crise nervosa. Ela começou a gritar que não aguentava mais viver naquela casa, que queria morrer para não ter que enfrentar mais aquela situação. A menina estava em desespero total, e tivemos que chamar o médico para dar um calmante para ela. Dr. Ricardo, que era nosso médico de família há anos, ficou preocupado com o estado de Raquel. Disse que ela estava apresentando sintomas claros de depressão severa, que precisava de acompanhamento psicológico urgente. Quando perguntou sobre possíveis causas do estresse, não soubemos como explicar sem revelar todos os problemas que estávamos enfrentando. Maria Lúcia tentou convencer o médico de que Raquel estava apenas passando por uma fase típica da adolescência, agravada por más influências de colegas da escola. Mas Dr. Ricardo não se convenceu. Ele disse que conhecia Raquel desde pequena, que ela sempre foi uma menina equilibrada, e que aquela mudança súbita indicava algum trauma ou situação de estresse extremo. Pastor Elias me procurou no dia seguinte, mas não para falar sobre as evidências financeiras como eu esperava. Ele havia recebido várias ligações das mulheres que participaram da reunião na minha casa, todas pedindo orientação sobre como ajudar Maria Lúcia a superar aquela perseguição injusta que estava sofrendo. O pastor me disse que estava sendo pressionado pela liderança feminina da igreja a tomar providências contra as pessoas que estavam acusando Maria Lúcia falsamente. Algumas mulheres queriam que Cláudia e os outros jovens fossem disciplinados por levantarem calúnias contra uma líder respeitada. Outras sugeriam que Helena fosse afastada de suas funções de tesoureira por estar espalhando boatos infundados. Percebi naquela conversa que Maria Lúcia havia conseguido virar o jogo. Em vez de ser vista como a criminosa que era, ela estava sendo tratada como vítima de uma conspiração. As evidências que Helena e eu havíamos coletado estavam sendo ignoradas em favor da narrativa emocional que Maria Lúcia havia construído. Pastor Elias me pediu que considerasse a possibilidade de uma reconciliação com Maria Lúcia, que talvez fosse possível resolver tudo em família sem envolver as autoridades da igreja. Disse que escândalos podiam destruir congregações inteiras, que às vezes era melhor perdoar e esquecer do que insistir em punições que prejudicariam muitas pessoas inocentes. Quando ouvi aquilo, percebi que tinha chegado ao limite da minha paciência. Disse ao pastor que não havia possibilidade de reconciliação com uma pessoa que continuava mentindo e atacando pessoas inocentes. Falei que se a igreja não tomasse providências, eu mesmo procuraria outras formas de garantir que a justiça fosse feita. Pastor Elias ficou surpreso com minha firmeza. Ele sempre me conheceu como um homem obediente às autoridades espirituais, alguém que evitava conflitos e preferia resolver tudo em paz. Mas aquela situação havia me transformado. Eu não podia mais aceitar que crimes fossem encobertos em nome da harmonia da igreja.
Naquela noite, Maria Lúcia fez sua última tentativa de me controlar. Ela veio até mim com uma postura sedutora que não usava há anos, tentando me convencer de que podíamos recomeçar, que tudo podia voltar a ser como antes se eu parasse de dar ouvidos aos inimigos dela. Prometeu que ia parar com os jogos, que ia se dedicar exclusivamente à família e à igreja. Mas eu já não conseguia acreditar em nenhuma palavra que saía da boca dela. Disse que era tarde demais para promessas, que ela havia perdido minha confiança completamente. Falei que a única coisa que eu queria era que ela confessasse seus crimes e pedisse perdão às pessoas que havia prejudicado. A reação de Maria Lúcia foi de fúria total. Ela disse que se eu insistisse em destruí-la, ela ia me levar junto. Ameaçou contar para toda a igreja que eu era um marido infiel, que estava tendo um caso com Helena, que era um hipócrita que pregava moral mas não praticava. Disse que ia destruir minha reputação da mesma forma que eu estava tentando destruir a dela. Naquele momento, olhando para aquela mulher que havia compartilhado minha cama por 15 anos, percebi que não a conhecia de verdade. A pessoa que estava diante de mim era capaz de qualquer coisa para proteger seus interesses, inclusive destruir a própria família. Não havia mais nada de sagrado ou respeitável nela. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Escolhi a verdade em vez do sossego, a justiça em vez da paz falsa. O domingo seguinte ficou marcado na história da nossa igreja como o dia em que a verdade finalmente veio à luz. Era um culto normal, com o templo lotado como sempre acontecia no primeiro domingo do mês. As famílias ocupavam seus lugares habituais. As crianças brincavam discretamente nos bancos de trás, e o coral se preparava para entoar os hinos que todos conhecíamos de cor. Maria Lúcia estava sentada ao meu lado na segunda fileira, vestida com seu melhor vestido azul marinho, cabelos perfeitamente arrumados, com aquele sorriso sereno que sempre usava nos cultos. Para quem olhasse de fora, éramos ainda a família exemplar que sempre fomos. Mas eu sabia que aquela seria provavelmente a última vez que estaríamos juntos daquela forma. Pastor Elias havia começado sua pregação sobre perdão e reconciliação, um tema que me pareceu estrategicamente escolhido para preparar a congregação para aceitar qualquer solução que mantivesse Maria Lúcia em sua posição. Ele falava sobre como Deus usa as provações para fortalecer nossa fé, sobre como devemos perdoar 70 vezes 7, sobre como a igreja é um hospital para pecadores, não um clube para santos. Foi no meio da pregação que Cláudia se levantou do banco onde estava sentada com a família. Ela caminhou até a frente do templo com passos firmes, sem pedir permissão, sem hesitar. O pastor parou de falar, surpreso com a interrupção, e toda a congregação voltou os olhos para a menina de 17 anos que estava parada diante do púlpito. Cláudia começou a falar com uma voz clara e forte que ecoou por todo o templo. Disse que não conseguia mais ficar em silêncio enquanto via outros jovens sofrendo o mesmo que ela havia sofrido. Falou que durante meses havia sido submetida a abusos psicológicos por parte de Maria Lúcia, que havia sido humilhada, chantageada e traumatizada por alguém que deveria protegê-la. O silêncio no templo era total. Nem mesmo as crianças faziam barulho. Todas as atenções estavam voltadas para Cláudia, que continuou seu depoimento com uma coragem que me deixou impressionado. Ela contou detalhes específicos dos aconselhamentos abusivos, das confissões forçadas, das ameaças de exposição pública, das humilhações que havia sofrido. Marcos se levantou do seu lugar e caminhou para se juntar a Cláudia. Ele confirmou o depoimento dela e acrescentou sua própria experiência. Disse que Maria Lúcia havia usado sua posição de liderança para exercer um controle psicológico destrutivo sobre ele e outros jovens. Falou sobre as sessões onde era forçado a confessar pensamentos íntimos e depois humilhado por eles. Um por um, outros jovens começaram a se levantar e se dirigir para a frente do templo. Eram 6 adolescentes ao todo, cada um confirmando o mesmo padrão de abuso. As famílias ficaram em choque ao ouvir os filhos relatando traumas que haviam escondido por medo e vergonha. Muitos pais começaram a chorar ao perceber o sofrimento que seus filhos haviam enfrentado em silêncio. Maria Lúcia tentou se defender gritando do seu lugar. Disse que aquilo era uma conspiração, que os jovens estavam sendo manipulados por espíritos de rebelião, que era absurdo acreditar nas palavras de adolescentes contra uma líder estabelecida. Mas sua voz estava sendo abafada pela indignação crescente da congregação. Pastor Elias tentou retomar o controle da situação,
pedindo calma e dizendo que aquele não era o momento nem o lugar para resolver questões tão delicadas. Mas Cláudia não permitiu que ele encerrasse a exposição. Ela disse que havia chegado a hora da verdade, que não podia mais permitir que outros jovens sofressem em silêncio. Foi então que Helena se levantou do seu lugar, carregando uma pasta com documentos. Ela caminhou até a frente e disse que precisava complementar os depoimentos dos jovens com evidências financeiras que havia descoberto. Com voz firme, ela começou a apresentar os números que comprovavam os desvios sistemáticos de dinheiro das campanhas da igreja. Helena mostrou as planilhas que havia preparado, explicando em detalhes como Maria Lúcia havia se apropriado de valores destinados a famílias carentes. Ela mencionou casos específicos: a viúva Conceição, que não recebeu a cesta básica prometida; o senhor José, que foi desencorajado a pedir ajuda médica; várias outras famílias que foram prejudicadas pelos desvios. A congregação ficou em estado de choque. Muitas pessoas haviam contribuído generosamente para aquelas campanhas, confiando que o dinheiro chegaria aos necessitados. Descobrir que uma parte significativa havia sido desviada para sustentar vícios de jogos causou uma indignação que se espalhou rapidamente pelo templo. Maria Lúcia se levantou e tentou negar tudo com veemência. Disse que Helena estava mentindo, que os documentos eram falsificações, que tudo aquilo era uma conspiração para destruir seu ministério. Mas sua voz soava desesperada, sem a convicção que sempre havia demonstrado. As evidências eram claras demais para serem contestadas. Foi nesse momento que tomei a decisão mais importante da minha vida. Levantei-me do banco onde estava sentado e caminhei até a frente do templo. Toda a congregação me olhava, esperando que eu defendesse minha esposa, que desmentisse as acusações, que restaurasse a ordem que sempre havia mantido em nossa família. Mas em vez disso, confirmei publicamente tudo o que havia sido dito. Falei que, como marido de Maria Lúcia, eu tinha conhecimento dos vícios dela, que havia descoberto evidências dos crimes que ela vinha cometendo, e que não podia mais permanecer em silêncio. Disse que pedia perdão à congregação por minha omissão, por não ter tomado providências antes que outras pessoas fossem prejudicadas. Anunciei diante de toda a igreja que ia procurar as autoridades competentes para denunciar os crimes financeiros de Maria Lúcia. Disse que ela precisava enfrentar as consequências legais de seus atos, e que eu apoiaria integralmente as investigações necessárias. Falei que nossa família havia falhado em ser o exemplo que todos esperavam, mas que pelo menos agora íamos fazer a coisa certa. A reação da congregação foi de comoção total. Algumas pessoas gritavam expressões de indignação contra Maria Lúcia. Outras choravam de decepção e tristeza. Muitas ficaram em silêncio, tentando processar tudo o que haviam ouvido. Era como se toda a estrutura de confiança da igreja tivesse desabado em questão de minutos. Samuel, que estava sentado algumas fileiras atrás, se levantou e veio até onde eu estava. Pela primeira vez em meses, vi orgulho em seus olhos quando me olhou. Ele disse para toda a congregação que apoiava completamente a decisão do pai, que estava orgulhoso de finalmente ver a verdade sendo exposta, mesmo que isso custasse a destruição de nossa família. Raquel permaneceu sentada no banco, chorando silenciosamente. Ela parecia uma menina perdida, vendo seu mundo desabar diante de seus olhos. Eu queria consolá-la, mas sabia que primeiro precisava terminar o que havia começado. Ela precisava ver que, às vezes, fazer a coisa certa exige coragem, mesmo quando dói. Pastor Elias tentou encerrar o culto imediatamente, mas a congregação não aceitou. Muitas pessoas queriam fazer perguntas. Queriam entender melhor o que havia acontecido. Queriam saber que providências seriam tomadas. O templo se transformou numa assembleia improvisada, onde todos queriam expressar sua opinião. Algumas das aliadas de Maria Lúcia tentaram defendê-la, dizendo que as acusações eram exageradas, que talvez houvesse mal-entendidos que pudessem ser esclarecidos. Mas a maioria da congregação estava indignada demais para aceitar qualquer tentativa de minimizar a situação. As evidências eram claras demais, os depoimentos muito consistentes para serem ignorados. Maria Lúcia, vendo que havia perdido completamente o controle da situação, saiu correndo do templo. Ela não conseguia mais sustentar a farsa diante de tantas evidências e tantas testemunhas. Pela primeira vez em anos, sua máscara havia caído completamente, e ela não tinha mais como reconstruí-la. Quando finalmente conseguimos sair da igreja, já era final da tarde.
A congregação havia se dividido em pequenos grupos que conversavam intensamente sobre tudo o que havia acontecido. Alguns membros se aproximaram de mim para expressar apoio pela coragem que eu havia demonstrado. Outros apenas me olhavam com pena, como se eu fosse mais uma vítima da situação. Cláudia veio até mim antes de ir embora. Com lágrimas nos olhos, ela agradeceu por eu ter finalmente tomado uma posição firme. Disse que a coragem dela para falar publicamente só havia sido possível porque sabia que pelo menos uma pessoa adulta acreditava nela e estava disposta a apoiá-la. Aquele agradecimento significou mais para mim do que qualquer elogio que eu havia recebido em toda a minha vida. Quando chegamos em casa, Maria Lúcia já estava lá, trancada no quarto. Ela havia empacotado algumas roupas numa mala, como se estivesse se preparando para fugir, mas não havia para onde ir, para onde. Em questão de horas, toda a cidade evangélica saberia do escândalo, e não haveria lugar onde ela pudesse se esconder da vergonha e das consequências. Naquela noite, enquanto toda a família tentava processar o que havia acontecido, eu sabia que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que havia feito a coisa certa. Havia escolhido a verdade em vez da conveniência, a justiça em vez do sossego. As consequências estavam apenas começando. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo de sair para o trabalho, já havia 2 viaturas da polícia paradas na frente da nossa casa. Os vizinhos se aglomeravam nas calçadas, curiosos para entender o que estava acontecendo na família que sempre foi vista como exemplo no bairro. O barulho das conversas misturava-se com o som dos rádios das viaturas, criando um clima de tensão que se espalhava por toda a rua. Eu havia cumprido minha promessa feita no domingo anterior. Logo cedo, fui até a delegacia e apresentei formal denúncia contra Maria Lúcia por apropriação indébita. Levei comigo todos os documentos que Helena havia organizado, os recibos de apostas que Samuel encontrou e todas as evidências que tínhamos coletado ao longo das últimas semanas. O delegado que me atendeu, Dr. Carlos, ficou impressionado com a quantidade de evidências que eu havia trazido. Disse que raramente recebia denúncias tão bem documentadas, especialmente quando envolviam crimes dentro de instituições religiosas. Ele me explicou que casos como aquele geralmente eram mais difíceis de investigar porque as vítimas tinham medo de falar e as evidências eram destruídas. A investigação policial se desenrolou rapidamente. Helena foi chamada para depor como testemunha e apresentou toda a documentação financeira que havia preparado. Os jovens que sofreram abusos psicológicos também foram ouvidos, e seus depoimentos foram registrados oficialmente. A polícia fez uma auditoria completa nas contas da igreja, confirmando desvios de mais de R$50 mil ao longo de 3 anos. Maria Lúcia foi indiciada por apropriação indébita e teve que comparecer várias vezes à delegacia para prestar esclarecimentos. Ela negou tudo inicialmente, mas quando confrontada com as evidências documentais, não conseguiu mais sustentar suas mentiras. Seus advogados tentaram argumentar que ela estava passando por problemas de saúde mental, mas os laudos médicos não confirmaram nenhuma doença que pudesse justificar os crimes. O processo judicial foi longo e doloroso para toda a família. Maria Lúcia foi condenada a 2 anos de prisão, que foram convertidos em prisão domiciliar devido à sua idade e ao fato de ser réu primário. Ela também teve que restituir integralmente os valores desviados, o que significou vender nosso carro e fazer um empréstimo que comprometeu nossas finanças por anos. As consequências financeiras foram pesadas, mas as emocionais foram ainda piores. Maria Lúcia desenvolveu depressão severa e problemas graves de pressão arterial após a condenação. Ela passava dias inteiros trancada no quarto, saindo apenas para as refeições e consultas médicas obrigatórias. A mulher altiva e controladora que eu conheci havia se transformado numa pessoa frágil e amargurada. A igreja passou por uma reformulação completa depois do escândalo. Pastor Elias, reconhecendo que havia falhado em proteger as vítimas quando teve oportunidade, implementou novos protocolos rigorosos para transparência financeira e proteção de jovens. Ele estabeleceu regras claras sobre aconselhamento, exigindo que sempre houvesse 2 pessoas presentes, e criou um comitê independente para supervisionar as finanças. Muitas famílias deixaram a congregação após o escândalo, dizendo que haviam perdido a confiança na liderança. Outras, porém, permaneceram e até se aproximaram mais, respeitando a coragem que a igreja havia demonstrado ao expor os crimes em vez de encobri-los.
Pastor Elias pregou várias vezes sobre a importância de confrontar o pecado dentro da igreja, mesmo quando isso causa dor e divisão. Samuel confirmou sua decisão de abandonar a teologia e ingressou no curso de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se destacou desde o primeiro semestre, especializando-se em direito criminal e direitos humanos. Durante a graduação, ele sempre dizia que queria usar seus conhecimentos para nunca mais permitir que criminosos se escondessem atrás da religião. O relacionamento entre Samuel e Maria Lúcia nunca se recuperou. Ele se mudou para uma república estudantil assim que entrou na faculdade e só voltava para casa em ocasiões especiais. Quando estava presente, tratava a mãe com educação formal, mas sem qualquer carinho ou proximidade. Para ele, Maria Lúcia havia morrido no dia em que descobriu seus crimes. Raquel foi quem mais sofreu com toda a situação. A adolescente, que já estava fragilizada pelos abusos emocionais da mãe, entrou numa depressão profunda que exigiu acompanhamento psicológico intensivo. Ela passou 2 anos fazendo terapia com Dr. Marina, uma psicóloga especializada em traumas familiares, para conseguir processar tudo o que havia vivido. A terapia ajudou Raquel a entender que os comportamentos abusivos da mãe não eram culpa dela, que ela não precisava ser perfeita para merecer amor, e que ter sentimentos por Paulo não era pecado. Com o tempo, ela conseguiu se libertar do controle psicológico que Maria Lúcia havia exercido sobre ela durante anos. Mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Paulo, o rapaz que Raquel gostava, foi muito compreensivo durante todo o período difícil. Ele continuou sendo seu amigo mesmo quando ela não podia namorar. Apoiou-a durante a crise familiar e nunca a pressionou para nada. Quando Raquel finalmente teve permissão para namorar, aos 17 anos, eles reataram o relacionamento de forma saudável e respeitosa. A relação conjugal entre mim e Maria Lúcia se tornou impossível depois de tudo que aconteceu. Passamos a viver como estranhos na mesma casa, comunicando-nos apenas sobre assuntos práticos e necessários. Ela cumpria sua prisão domiciliar no quarto que havia sido nosso, e eu me mudei para o quarto de hóspedes. Não havia mais intimidade, confiança ou afeto entre nós. Helena continuou sendo uma amiga importante durante todo esse período difícil. Ela oferecia apoio emocional quando eu precisava conversar, mas sempre mantivemos nossa relação dentro de limites apropriados. Nunca houve nada romântico entre nós. Apenas uma amizade baseada no respeito mútuo e na experiência compartilhada de ter enfrentado uma situação difícil juntos. O escândalo se espalhou rapidamente por toda a comunidade evangélica de Belo Horizonte. Maria Lúcia, que um dia foi respeitada em várias igrejas da cidade, tornou-se um exemplo negativo citado em sermões sobre hipocrisia e abuso de poder. Muitas outras congregações implementaram mudanças em seus protocolos após conhecer nossa história. Cláudia se tornou uma jovem mais forte e confiante depois de ter encontrado coragem para expor os abusos que sofreu. Ela continuou frequentando nossa igreja, mas agora como uma líder entre os jovens, sempre atenta para identificar situações de abuso e disposta a defender outros que pudessem estar sofrendo. Sua coragem inspirou muitos outros adolescentes a falarem sobre traumas que haviam escondido. Marcos seguiu um caminho similar, tornando-se uma voz ativa na defesa de jovens que sofriam abusos em contextos religiosos. Ele se afastou da igreja por alguns anos, mas eventualmente voltou com uma fé mais madura e crítica. Durante a faculdade de psicologia, ele se especializou em traumas relacionados a abusos de autoridade religiosa. Dona Eunice, mãe de Cláudia, passou por um processo doloroso de reconhecer que havia pressionado a filha a ficar em silêncio quando deveria tê-la protegido. Ela se desculpou publicamente com Cláudia e se tornou uma defensora ativa de outras mães que enfrentavam situações similares. Sua transformação foi um exemplo de como é possível aprender e crescer mesmo depois de cometer erros graves. As finanças da nossa família ficaram comprometidas por anos devido à restituição que Maria Lúcia teve que fazer. Precisamos vender nosso carro, fazer empréstimos e viver de forma muito mais simples. Mas havia uma paz de espírito que vinha de saber que tínhamos feito a coisa certa, que as vítimas dos crimes de Maria Lúcia haviam recebido alguma forma de justiça. O dinheiro restituído foi usado para ajudar realmente as famílias que deveriam ter sido beneficiadas pelas campanhas. A viúva Conceição recebeu não apenas as cestas básicas que lhe haviam sido negadas, mas também um apoio extra para seus filhos.
O senhor José conseguiu comprar os remédios que precisava. Várias outras famílias foram contempladas com uma assistência que finalmente chegou ao destino correto. Durante esse período, encontrei propósito em aconselhar outras famílias que passavam por situações similares. Pastor Elias me convidou para participar de um ministério de apoio a famílias em crise, onde eu podia usar minha experiência dolorosa para ajudar outros que descobriam crimes ou abusos dentro de suas próprias casas. Era uma forma de transformar minha dor em algo útil para o reino de Deus. Muitos homens me procuravam para conversar sobre como lidar com a descoberta de que suas esposas não eram quem eles pensavam que fossem. Eu conseguia entender a confusão, a raiva, a vergonha e o medo que eles sentiam, porque havia passado por tudo isso. Podia orientá-los sobre a diferença entre proteger a família e encobrir crimes, entre perdão e cumplicidade. À medida que os anos passavam, percebia que nossa família havia se tornado mais honesta e autêntica, mesmo sendo menor e mais ferida. Samuel cresceu como um homem íntegro e corajoso. Raquel se desenvolveu como uma jovem forte e independente. Eu aprendi a diferença entre ser um marido submisso e ser um homem de caráter. Todos nós pagamos um preço alto pela verdade, mas era um preço que valia a pena. Os anos se passaram como páginas pesadas de um livro que ninguém quer ler, mas que precisa ser lido até o final. Em 2019, Maria Lúcia já estava com 70 anos e sua saúde havia se deteriorado significativamente. A hipertensão que desenvolveu após a condenação havia se agravado e ela precisava tomar vários medicamentos por dia. A depressão também havia deixado marcas profundas em seu rosto, que agora parecia o de uma mulher muito mais velha do que realmente era. Foi nessa época que ela começou a demonstrar algo que eu não via há muitos anos: medo. Não era mais o medo de ser descoberta, porque isso já havia acontecido. Era o medo da morte. O medo de partir deste mundo sem ter se reconciliado com as pessoas que havia ferido. Pela primeira vez desde o escândalo, Maria Lúcia começou a falar sobre arrependimento, sobre a necessidade de pedir perdão. Mas mesmo assim, seu arrependimento parecia incompleto, seletivo. Ela pedia perdão pelos problemas que havia causado à família, mas nunca assumia completamente a responsabilidade por ter abusado psicologicamente dos jovens da igreja. Falava sobre seus erros como se fossem momentos de fraqueza, não crimes deliberados que haviam traumatizado várias pessoas. Samuel, que agora era um advogado bem-sucedido trabalhando em São Paulo, visitava a casa apenas em datas especiais como Natal e aniversários. Quando estava presente, tratava Maria Lúcia com uma educação fria e formal. Ele nunca foi cruel com ela, mas deixava claro que não havia perdão possível para alguém que nunca havia se arrependido verdadeiramente. Uma tarde, durante uma de suas visitas, Maria Lúcia tentou conversar com Samuel sobre reconciliação. Ela disse que estava ficando velha, que não sabia quanto tempo ainda teria, e que gostaria de ter paz com os filhos antes de morrer. Samuel a ouviu em silêncio e depois respondeu com uma frieza que me gelou o sangue. Ele disse que ela só queria perdão porque estava morrendo, não porque realmente entendia a dor que havia causado. Falou que durante todos aqueles anos, ela nunca havia procurado as vítimas de seus abusos para pedir desculpas. Nunca havia se retratado publicamente na igreja, nunca havia demonstrado arrependimento genuíno pelos crimes que cometeu. Disse que o medo da morte não transforma uma pessoa cruel numa pessoa arrependida. Raquel, que agora estava trabalhando como psicóloga, tinha uma relação mais complexa com a mãe. Ela havia conseguido superar grande parte dos traumas através da terapia, mas ainda carregava cicatrizes emocionais profundas. Raquel visitava Maria Lúcia regularmente, conversava com ela, cuidava dela quando estava doente, mas sempre mantinha uma distância emocional protetiva. Durante seus estudos de psicologia, Raquel se especializou em traumas relacionados a abusos familiares e religiosos. Ela dizia que queria transformar sua dor em conhecimento que pudesse ajudar outras pessoas. Era impressionante ver como a menina frágil que conheci havia se tornado uma mulher forte e determinada, capaz de usar suas experiências dolorosas para curar outros. Paulo, que havia se tornado o namorado sério de Raquel, era um rapaz compreensivo e respeitoso, que havia acompanhado toda a nossa crise familiar sem julgamentos. Ele tratava Maria Lúcia com educação, mas eu percebia que ele nunca esqueceu da crueldade que ela havia demonstrado quando tentou destruir o relacionamento deles.
Sua presença constante na vida de Raquel era uma lembrança silenciosa de como as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu, aos 60 e poucos anos, havia encontrado um propósito novo em aconselhar famílias que passavam por crises similares. Pastor Elias me convidava frequentemente para falar em conferências sobre liderança cristã e transparência na igreja. Minha história se tornou um exemplo de como é possível escolher a verdade, mesmo quando isso custa caro. Helena continuava sendo uma amiga próxima, alguém com quem eu podia conversar sobre os desafios de viver com as consequências de decisões difíceis. Ela nunca se casou novamente, dedicando-se inteiramente à criação da filha e às atividades da igreja. Nossa amizade era uma fonte de força e sabedoria mútua, baseada no respeito e na experiência compartilhada. Durante esse período, Cláudia me procurou para uma conversa que marcou profundamente minha vida. Ela agora era uma psicóloga formada, trabalhando com vítimas de abuso em instituições religiosas. Cláudia havia se tornado uma das principais vozes no Brasil na luta contra abusos de poder em igrejas, e sua história de coragem inspirava muitas outras vítimas a falarem. Ela me disse que queria agradecer por eu ter finalmente tomado a decisão certa, mesmo que tardiamente. Falou que minha coragem em apoiar as vítimas e denunciar os crimes de Maria Lúcia havia sido fundamental para que ela e outros jovens pudessem se curar e seguir em frente. Disse que se eu tivesse escolhido proteger minha esposa em vez de proteger as vítimas, provavelmente ela nunca teria conseguido superar os traumas. Mas Cláudia também foi honesta sobre o custo da minha demora em agir. Ela disse que se eu tivesse tomado providências mais cedo, talvez outros jovens não tivessem sofrido abusos, talvez menos dinheiro tivesse sido desviado, talvez menos famílias tivessem sido prejudicadas. Aquelas palavras me lembraram de que, embora eu tivesse feito a coisa certa no final, havia falhado em proteger pessoas quando tive a primeira oportunidade. Marcos também havia seguido um caminho de cura e propósito. Ele se tornou conselheiro especializado em traumas religiosos e trabalhava numa organização que apoiava vítimas de abusos em instituições cristãs. Quando nos encontrávamos na igreja ou em eventos da comunidade, ele sempre me tratava com respeito, reconhecendo que eu havia escolhido apoiar as vítimas quando foi necessário. Pastor Elias havia se tornado um exemplo de como líderes podem aprender com seus erros e implementar mudanças necessárias. Ele frequentemente falava sobre como havia falhado inicialmente em proteger as vítimas e usava sua experiência para treinar outros pastores sobre como identificar e prevenir abusos em suas congregações. A igreja havia se tornado um lugar mais transparente e seguro depois do escândalo. Os protocolos implementados por Pastor Elias garantiam que situações como a que vivemos nunca mais pudessem acontecer sem serem rapidamente identificadas e combatidas. Ironicamente, o escândalo que quase destruiu nossa congregação acabou tornando-a mais forte e saudável. Em 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil, Maria Lúcia estava especialmente vulnerável devido aos problemas de saúde. Ela passava a maior parte do tempo trancada no quarto, saindo apenas para as refeições e consultas médicas. O isolamento social agravou sua depressão, e ela começou a demonstrar sinais de que sabia que seus dias estavam contados. Foi durante a pandemia que Maria Lúcia fez sua tentativa mais séria de reconciliação. Ela escreveu cartas para Samuel e Raquel, pedindo perdão e expressando arrependimento por tudo que havia feito. Mas mesmo nessas cartas, eu percebia que ela ainda não assumia completamente a responsabilidade por seus atos. Falava sobre seus erros como se fossem acidentes inevitáveis, não escolhas deliberadas. Samuel leu a carta que recebeu, mas não respondeu. Disse que palavras no papel não podiam apagar anos de hipocrisia e crueldade. Raquel respondeu à mãe de forma educada, mas deixou claro que perdão não significa esquecer ou fingir que os abusos não aconteceram. Ela disse que podia perdoar Maria Lúcia por sua própria paz mental, mas que isso não mudaria o fato de que sua infância havia sido marcada por medo e controle. Durante os últimos meses de vida de Maria Lúcia, eu me vi dividido entre a compaixão por sua fragilidade e a lembrança de tudo que ela havia feito. Era difícil ver a mulher que um dia amei definhar sozinha no quarto, mas também era impossível esquecer as lágrimas de Cláudia, os gritos de desespero de Raquel, a revolta de Samuel, as famílias prejudicadas pelos desvios de dinheiro. Tentei conversar com Maria Lúcia sobre a importância de se retratar publicamente, de pedir perdão diretamente às pessoas que havia ferido.
mas ela sempre encontrava desculpas para não fazer isso. Dizia que estava muito doente, que seria constrangedor demais, que talvez fosse melhor deixar o passado para trás. Mesmo no final da vida, ela ainda tentava evitar as consequências completas de seus atos. O relacionamento entre nós continuou frio e formal até o final. Eu cumpria meus deveres de marido cuidando dela quando precisava, levando-a aos médicos, garantindo que tivesse os remédios necessários. Mas não havia mais amor, intimidade ou confiança entre nós. Éramos dois estranhos que compartilhavam uma casa e uma história dolorosa. Em seus últimos dias, Maria Lúcia expressou medo do julgamento que enfrentaria após a morte. Perguntava se eu achava que Deus poderia perdoá-la pelos crimes que havia cometido. Eu respondia que Deus perdoa quem se arrepende verdadeiramente, mas que arrependimento real exige reconhecer completamente o mal que causamos e buscar reparar o dano sempre que possível. Ela morreu em uma tarde de setembro de 2022, sozinha no quarto, enquanto eu estava na cozinha preparando o almoço. Quando encontrei seu corpo, senti uma mistura confusa de alívio, tristeza e vazio. Era o fim de um capítulo doloroso de minha vida, mas também o fim da possibilidade de uma reconciliação verdadeira que nunca havia acontecido. O funeral foi pequeno e discreto, frequentado apenas pela família imediata e alguns poucos amigos que ainda mantinham contato conosco. Não houve homenagens na igreja. Não houve discursos emocionados sobre sua vida e ministério. Pastor Elias conduziu uma cerimônia simples, focando na misericórdia de Deus e na esperança da ressurreição, mas sem romantizar ou minimizar os erros que Maria Lúcia havia cometido. Depois do funeral, quando estávamos organizando os pertences dela, encontramos várias cartas que ela havia escrito, mas nunca enviado. Eram pedidos de perdão dirigidos a Cláudia, Marcos e outros jovens que havia abusado. Nas cartas, ela finalmente assumia responsabilidade completa por seus atos e expressava arrependimento genuíno. Mas eram apenas palavras no papel, nunca compartilhadas com as pessoas que precisavam ouvi-las. Meus queridos irmãos, hoje, em 2025, quando completo 78 anos, olho para trás e vejo uma jornada que jamais imaginei que teria que percorrer. 3 anos se passaram desde que Maria Lúcia partiu deste mundo, e posso dizer que encontrei uma paz que não conhecia há décadas. É a paz de quem aprendeu a diferença entre religiosidade e fé verdadeira, entre manter as aparências e viver na verdade. Samuel hoje tem 54 anos e se tornou um dos advogados mais respeitados em São Paulo, especializado em defender vítimas de abusos institucionais. Ele nunca se casou, dedicando sua vida inteiramente à causa da justiça. Sempre diz que sua missão é garantir que criminosos nunca mais se escondam atrás da religião para escapar das consequências de seus atos. Visitou-me no mês passado e pela primeira vez em muitos anos falou sobre a mãe sem raiva, apenas com uma tristeza serena de quem fez as pazes com o passado. Raquel, aos 51 anos, vive em Brasília, onde trabalha como terapeuta especializada em traumas religiosos. Ela se casou com Paulo quando tinha 26 anos e juntos criaram 2 filhos maravilhosos que hoje são adultos bem-sucedidos. Ela me liga toda semana e nossa relação se tornou muito próxima depois que conseguiu processar completamente os traumas da infância. Raquel transformou sua dor em propósito, ajudando centenas de pessoas a se libertarem de abusos psicológicos similares aos que ela sofreu. Cláudia se tornou uma das principais vozes do Brasil na luta contra abusos em instituições religiosas. Aos 53 anos, ela dirige uma organização nacional que apoia vítimas e treina líderes religiosos sobre como identificar e prevenir situações de abuso. Sempre que nos encontramos, ela me agradece por ter escolhido apoiar as vítimas, mas também me lembra da importância de agir rapidamente quando vemos sinais de abuso. Sua coragem aos 17 anos mudou não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Marcos seguiu um caminho similar, tornando-se conselheiro e trabalhando em parceria com Cláudia. Ele se casou, tem filhos e encontrou uma forma saudável de viver sua fé. Quando nos vemos na igreja ou em eventos da comunidade, sempre conversamos sobre como Deus pode usar até mesmo as experiências mais dolorosas para produzir algo bom na vida de outras pessoas. Pastor Elias partiu para a eternidade no ano passado, aos 82 anos.
Até o final de sua vida, ele carregou o arrependimento por ter hesitado em proteger as vítimas quando teve a primeira oportunidade. Mas também se tornou um exemplo de como líderes podem aprender com seus erros e implementar mudanças necessárias. Sob sua liderança, nossa igreja se transformou num lugar mais transparente e seguro, e ele treinou centenas de outros pastores sobre prevenção de abusos. Helena, agora com 73 anos, continua sendo uma amiga querida e uma fonte de sabedoria. Ela nunca se casou novamente, mas teve uma vida rica e significativa, dedicando-se à sua filha, que hoje é médica, e às atividades da igreja. Nossa amizade ao longo desses anos me ensinou que é possível ter relacionamentos saudáveis baseados em respeito mútuo e propósito compartilhado. Helena foi fundamental para que eu aprendesse a diferença entre apoio genuíno e manipulação emocional. Dona Eunice, que hoje tem 81 anos, transformou-se completamente após reconhecer que havia falhado em proteger Cláudia. Ela se tornou uma defensora ativa de mães que enfrentam situações similares, sempre alertando sobre a importância de acreditar nos filhos quando eles relatam abusos. Sua transformação me mostrou que nunca é tarde demais para aprender e mudar. Nossa igreja hoje é um lugar diferente do que era há 36 anos, quando tudo começou. Os protocolos de transparência financeira são rigorosos, com auditoria externa anual e prestação de contas pública trimestral. O aconselhamento de jovens só acontece com a presença de pelo menos 2 pessoas, e existe um comitê independente para receber denúncias de abusos. Ironicamente, o escândalo que quase destruiu nossa congregação acabou tornando-a mais forte e saudável. Eu mesmo encontrei propósito em aconselhar famílias que passam por crises similares. Durante esses anos conversei com dezenas de homens que descobriram vícios, crimes ou abusos em suas esposas. Pude orientá-los sobre a diferença entre lealdade familiar e cumplicidade com o mal, entre perdão e permissividade, entre proteger a família e encobrir crimes. Aprendi que a verdadeira fé não exige que sejamos perfeitos, mas que sejamos honestos. Não exige que nunca cometamos erros, mas que assumamos responsabilidade quando erramos. Não exige que evitemos o sofrimento, mas que encontremos propósito nele. A dor que vivi me transformou de um homem passivo em alguém disposto a lutar pela verdade, independentemente do preço pessoal. Descobri que Deus não me chamou para ser um marido submisso a uma criminosa, mas para ser um homem de caráter que defende a justiça. Não me chamou para manter a paz a qualquer custo, mas para escolher a verdade mesmo quando ela dói. Não me chamou para proteger a imagem da família perfeita, mas para ter coragem de expor o mal quando ele se esconde atrás da religião. As marcas daqueles anos difíceis ainda estão em mim. Há noites em que acordo pensando no que poderia ter feito diferente, em como poderia ter protegido as vítimas mais cedo, em como poderia ter evitado que tantas pessoas sofressem. Mas aprendi que carregar arrependimento saudável é diferente de viver em culpa destrutiva. O arrependimento me torna mais sábio e vigilante, a culpa apenas me paralisa. Hoje, quando vejo famílias na igreja que parecem perfeitas demais, fico atento. Quando ouço líderes que nunca admitem erros, fico preocupado. Quando vejo jovens que parecem assustados ou retraídos após conversas com adultos, fico alerta. Minha experiência me ensinou que a verdadeira santidade se manifesta em transparência, humildade e proteção aos vulneráveis, não em aparências impecáveis. A história que contei para vocês não é fácil de ouvir, eu sei. Ninguém gosta de descobrir que até mesmo nas igrejas pode haver pessoas que usam a fé para encobrir vícios e abusos. Mas é exatamente por isso que essas histórias precisam ser contadas. Precisamos estar vigilantes. Precisamos proteger os vulneráveis. Precisamos ter coragem de confrontar o mal, mesmo quando ele vem de quem amamos. Se você está ouvindo minha história e reconhece sinais similares em sua própria vida, não demore para agir. Se você está sofrendo abusos de alguém que deveria protegê-lo, tenha coragem de procurar ajuda. Se você descobriu que alguém próximo está cometendo crimes ou abusos, escolha proteger as vítimas em vez de proteger o criminoso. A verdade sempre dói no início, mas ela liberta no final. A fé verdadeira não nos protege das tempestades da vida, mas nos dá força para enfrentá-las com coragem e integridade. Não nos garante que nunca sofreremos,
mas nos promete que nosso sofrimento pode ter propósito se escolhermos usá-lo para proteger outros e glorificar a Deus. Meus queridos irmãos, se esta história tocou seu coração, se ela trouxe encorajamento ou alertas importantes para a sua vida, por favor, compartilhe com outras pessoas que possam precisar ouvir essa mensagem. Deixe seu like aqui no canal e se inscreva para acompanhar outras histórias que podem fortalecer sua fé e sua coragem. Lembrem-se sempre, não basta carregar a Bíblia debaixo do braço se não tivermos coragem para defender os mais vulneráveis. A verdadeira fé exige que escolhamos a justiça, mesmo quando ela custa caro, que defendamos a verdade, mesmo quando ela machuca, que protejamos os inocentes mesmo quando isso nos traz problemas. Que Deus abençoe cada um de vocês e lhes dê sabedoria para reconhecer a diferença entre religiosidade falsa e fé verdadeira. Que Ele lhes conceda coragem para fazer sempre a coisa certa, mesmo quando for difícil, e que suas vidas sejam um testemunho autêntico do amor e da justiça de Cristo. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Até a próxima história.